Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, dessa nossa série Criados para a Grandeza. Você que não me conhece, meu nome é David Linho, sou advogado e empresário há 16 anos. Na última década venho prestando aí consultorias e treinamentos de liderança, desenvolvendo aí o potencial, a excelência e eficácia nas pessoas, nas empresas, nos negócios, enfim. E neste segundo vídeo a gente vai dar continuidade. No primeiro vídeo nós falamos sobre o problema da verdadeira crise moderna, que é a crise da pequenez. Nós vimos que a verdadeira crise não é uma crise econômica, política, uma crise social, que na verdade tudo isso é uma consequência. Esses são os sintomas de uma causa, e a causa é a pequenez humana, o homem que se apequenou, o homem que rechaçou a tradição, tudo que nós aprendemos dos grandes sábios, filósofos dos antigos, de que o homem nasceu para a grandeza. Nós vimos que Aristóteles foi o primeiro a elaborar o conceito de magnanimidade. Nós vamos falar muito dessa virtude específica, que talvez seja a virtude que mais falte nas pessoas. Magnanimidade, a alma grande, uma alma que se inclina para a grandeza, que tem como um vício contrário a pusilanimidade. Nós vamos ver muito sobre isso. O que é a pusilanimidade? A pessoa que se apequena, uma alma pequena, uma alma que se acomoda, uma alma que não almeja grandes coisas. Então nós vimos no primeiro vídeo que a crise moderna é isso. É uma crise de pequenez, que no fim das contas é uma crise de liderança. Porque todos nós temos um grande chamado, uma vocação para a grandeza, uma vocação de sermos grandes e arrastarmos as pessoas com a gente. A gente está aqui para isso. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos continuar essa abordagem. Então vamos lá. Se nós vimos no primeiro vídeo que um grande problema da humanidade é a pequenez, que essa pequenez causa toda a desordem familiar, no trabalho, econômica, social, política, porque da pequenez advém outros vícios, Aí vem o egoísmo, porque se eu sou pequeno, eu só penso em mim, etc e tal, começa a ter essa desordem na nossa alma, que a gente vai ver com mais profundidade. E a gente vai falar hoje da solução. Qual é o caminho que eu tenho que trilhar para a grandeza? Eu lembro que John Maxwell, um dos maiores treinadores de liderança dos Estados Unidos, ele tem uma frase que diz assim: tudo começa e termina na liderança. Essa frase ela é muito mais profunda do que parece ser. Tudo começa e termina na liderança, e isso é verdade. Todo o conceito, todo o contexto de uma vida humana, seja na parte profissional ou na parte pessoal, na vida particular, tudo envolve essa questão. Então veja, você e eu, nós não temos a opção de não querermos ser líderes. Nós não temos essa opção. Não dá para eu falar assim, eu não quero ser líder. Não tem como, porque a liderança é algo inato no ser humano. A liderança, ela está enraizada na condição e no fundamento da natureza humana. Então perceba que quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de técnicas de motivação ou de psicologia pop. Estamos falando de antropologia. Veja, é impossível falarmos de liderança sem falarmos da antropologia humana, sem falarmos de uma parte essencial e fundamental da natureza humana. Então, nós não temos a opção de não sermos líderes. O que nós podemos escolher é se eu vou ser um bom líder ou um mau líder. Um líder excelente ou um líder medíocre. Um líder bom ou um líder ruim. É só isso que eu posso escolher. Eu não posso escolher não ser líder. Porque a partir do momento que a gente adentrou no mundo, a gente foi convocado para uma partida, nós já estamos nesse ponto. David, mas eu não tenho nenhuma influência, eu não lidero ninguém, etc. No mínimo você é líder de você mesmo. No mínimo você precisa liderar a sua própria vida. E aqui a gente parte para um ponto 2 do que nós estamos conversando. Esse é um grande problema da humanidade. As pessoas, por se apequenarem, por viverem sem missão, sem vocação, sem propósito, sem objetivos claros, sem objetivos grandes, elas começam a não ter uma coisa chamada projeto. O que a gente mais vê hoje são pessoas que não têm um projeto de vida, não têm um plano de vida, não tem algo que ela acorde de manhã e ela fale, eu vou fazer isso daqui porque essas coisas estão me levando para aquele ponto lá.
As pessoas hoje vivem mais no modo sobrevivência, no modo de fazer o que faz eu sobreviver hoje, no modo de manutenção, no modo de piloto automático. Então, eu acordo mecanicamente, no piloto automático, vou repetindo os mesmos atos da minha vida para manter eu me manter vivo, manter minha família viva, e eu vou seguindo desse jeito, sem aspirar grandes coisas, sem um projeto que eu preciso realizar, sem um plano de vida para seguir e concretizar. Né? José Maria Escrivá dizia, concretiza, né? Concretiza as coisas, coloque de fato um plano e coloque uma pedra em cima de alguma coisa, uma pedra final, que vai ser aquilo que você vai se dedicar na sua vida. Isso é liderança, pô. Então, isso é liderança. A liderança é eu colocar realmente um projeto, eu entender a minha missão, entender minha vocação, entender o meu papel no mundo e concretizar isso. Esse é um ato de liderança total. Então, as pessoas quando falam de liderança só veem a parte profissional. Que na verdade o que nós temos mais hoje não são líderes, são gestores. Pessoas que fazem gestão, que direcionam pessoas. Mas verdadeiros líderes, nós estamos em crise. Existe uma crise de liderança. Né? A crise mundial é uma crise de liderança. Se tudo começa e termina na liderança, se eu não tenho essa plena consciência dessa minha dignidade de grandeza, de que eu nasci realmente para isso, qual é a consequência? O que a gente está vendo hoje. Empresas que não duram, né? Estatísticas mostram que as empresas quebram menos de 5 anos. E as que conseguem passar de 5 anos, um número ínfimo resiste a uma década, a 10 anos. A maioria das pessoas monta empresa e quebra, monta empresa em quebra. Famílias desestruturadas. Crise de paternidade, que é o começo da liderança, né? É o começo, é o primeiro núcleo social onde as pessoas exercem a sua liderança ali. Crise de paternidade, homens meninos. Né? Vivemos uma geração de homens moleques. Né? Homens com 40 anos de idade, com comportamento de 20. Homens que são pais de família, mas que ainda acreditam que eles têm que fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Né? Eu ainda preciso jogar o meu futebol com os meus amigos, preciso fazer minhas coisas. O cara sai e deixa a família em casa sozinha. O cara sai de casa, deixa a mulher e filho sozinho para poder jogar bola com o amigo. Porque ele acha realmente que o papel dele é prover. Tô pondo dinheiro dentro de casa. Não é isso? Para pra pensar. Concorda comigo? Eu tô pondo dinheiro dentro de casa. É só isso que eu tenho que fazer, pô. Essa daí, ó, que é a mulher dele, tem que ficar na dela. Eu dou uma vida muito boa para ela, tá bom demais. Né? E eu vou fazer minhas coisas aqui. Será que isso? Será que a paternidade é isso? Será que essa é a liderança que um homem de família tem que exercer dentro de casa e na sociedade? Esse é um conceito que nós estamos vivendo hoje. Uma crise de liderança, uma crise de paternidade, uma crise de homens fortes, de homens que realmente buscam a grandeza não só para si, mas para os outros. Vivemos a ditadura do hedonismo, do prazer, da sensualidade. Estatísticas mostram que o Brasil é o país que lidera no nível de ansiedade do mundo. Parece que são mais de 100 milhões de pessoas que disseram, né, que declararam, porque tem as que não declaram, certo? Tem as que não declaram. Tem as pessoas que você vai conversar com ela, você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí você vê a vida da pessoa pelo Instagram, uma vida maravilhosa. Mas é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade e de depressão. Então, as pessoas que declararam, que assumiram, passou de 100 milhões no Brasil. E por quê? Um dos países mais doentes do mundo. Porque nós somos um dos países mais egoístas do mundo. Um dos países mais hedonistas do mundo. Onde as pessoas não, né? A maioria das pessoas buscam prazer, poder, dinheiro, eu. Quanto mais você se volta para si mesmo, mais você se vê na necessidade de preencher coisas que você não pode preencher em você mesmo. E aí começa-se a desencadear essa epidemia de doenças, né? Sendo que a solução é muito simples, é se voltar para o próximo.
Esse é um ensinamento milenar, né? É servir, né? Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Então, é se voltar para o próximo, isso é liderança. Pô. Isso é liderança. Nós vimos que a liderança tem a base da magnanimidade e da humildade, que é o serviço. Então é isso que nós temos que despertar dentro de nós. Eu tenho que ter a capacidade de conseguir olhar para mim primeiro e reconhecer a dignidade que há em mim. Nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer a dignidade que há em nós. A dignidade de grandeza. Se ver como uma pessoa digna de coisas grandes. E num passo seguinte, a humildade. De reconhecer que os nossos talentos e os nossos dons foi nos dado de graça, foi um dom, foi um presente, não fui eu, mas eu recebi isso, e que justamente por isso eu vou corresponder como? Servindo as pessoas. Tá aqui os dois pilares, né, os dois fundamentos da liderança, que a gente vai tratar a fundo na sequência dos nossos vídeos. Então, qual é o caminho, David? Qual é o ponto? Qual é o ponto de mira, como dizia José Maria Escrivá? O ponto de mira é grandeza e serviço. E para isso, necessariamente, nós vamos ter que sairmos mais de nós mesmos e nos voltarmos mais para o próximo. Eu sei que neste mundo moderno, falar sobre isso é ir na contramão. E esse é meu convite para você. Eu estou te convidando para ir na contramão mesmo. Porque não precisa ser tão inteligente para perceber que ir com a manada não está funcionando, né? E ir com a maioria e acreditar no que a maioria acredita e fazer o que a maioria faz não está funcionando. Não está funcionando. 100 milhões de pessoas doentes, famílias desestruturadas, pessoas vivendo vidas medíocres, vidas pequenas, pessoas angustiadas, não é isso? Almas aflitas. É só isso que a gente vê hoje. E nós não podemos querer acreditar que esse é o normal. Esse é o comum, mas não é o normal. Então, David, qual é a solução? Você. Você é a solução. Eu sou a solução. Nós somos a solução. Essa é a minha missão aqui. Acender no teu peito a chama da grandeza. Pô. Eu sei que para muita gente isso vai parecer balela, que papo furado. Beleza, cara. Tá bom. Não é para todos mesmo. Na verdade, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Eu acho que assim fica melhor. Esse chamado, atender a isso, sentir uma pessoa realmente criada para a grandeza, é para todos, mas não é para qualquer um. Porque você vai ter que deixar de ser qualquer um para conseguir caminhar nesse caminho e seguir neste caminho. E veja que aqui nós não estamos falando necessariamente de resultados financeiros, tá? De ter um grande êxito profissional na minha carreira. Que tem muita gente que tem isso, mas não é líder, pô. Não é feliz. Não deixou um legado de grandeza. Não inspirou ninguém. Não mudou a vida de ninguém. Apenas manipulou e usou as pessoas para benefício próprio. Cresceu, mas não deixou nada. Não deixou nada. Não é isso? Então, você tem um chamado, e eu também. E o nosso grande chamado é a grandeza. É sermos grandes, buscarmos coisas elevadas, saber que existe sim ainda pessoas de um nível elevado, que tem consciência que precisa buscar coisas maiores na vida. Então, quando eu tenho essa consciência, automaticamente no meu trabalho, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou entregar excelência no meu trabalho. Eu vou entregar eficácia no meu trabalho. E sabe qual que é o curioso disso? Que quanto mais você faz isso, mais dinheiro você ganha. Necessariamente, a liderança, que é o caminho da excelência, traz recompensas financeiras, porque é uma consequência lógica, né? Se você ordenou tua vida e você caminha e decidiu seguir este caminho da grandeza, da liderança, da excelência, das virtudes, da eficácia, consequentemente você vai se destacar e consequentemente você vai ganhar mais dinheiro. Consequentemente você vai ser uma pessoa remunerada acima da média. Acredite, porque é assim que funciona.
Mas o foco em si não é o ganho financeiro. O foco em si não é o reconhecimento, porque uma pessoa que tem grandeza no peito, ela não precisa disso, porque ela já se sabe grande. E ela já reconheceu que a virtude é a coisa mais importante do mundo, que não existe um bem maior neste planeta do que as virtudes. A virtude é o único bem. E se eu consigo colocar isso na minha vida, eu já não preciso de mais nada para realizar a minha vocação, realizar a minha missão, viver uma vida com sentido, viver uma vida com significado, fugir desse vazio existencial que existe hoje, do tédio existencial e viver uma vida grande. E o caminho a se seguir é o caminho do autoconhecimento, o caminho do desenvolvimento do caráter, o caminho da conquista das virtudes, o caminho da clareza de qual é a minha vocação e da clareza do que eu tenho que fazer para realizar isso, ou seja, da minha missão. Não sermos pessoas que vivem sem missão e sem vocação, cheias de tédio existencial e achando que são felizes, né? Achando que a felicidade está nessa busca desordenada dos prazeres, do status, da fama, da imagem, da vaidade. 100 milhões de pessoas doentes. Então, neste vídeo você entendeu que o grande problema é essa crise da pequenez, gente com capacidade e com potencialidades vivendo pequeno, e que isso acarreta todos os problemas que a gente verifica hoje. E que o antídoto, a solução, é o oposto. É a excelência, é a grandeza, são as virtudes, certo? É tudo isso que nós vamos conquistar no longo dessa nossa jornada. Se você ficou até aqui, se inscreva nesse canal, ative os sinos das notificações, curta esse vídeo e vamos seguir juntos. Vamos seguir essa jornada da grandeza, nessa série. E eu tenho convicção que não importa o teu nível social, o teu nível de instrução, não importa a posição que você ocupa hoje, esses ensinamentos são para você, porque você é um ser humano. E você precisa disso aqui. A nossa alma anseia a grandeza. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.